Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Brasil. Luciana, seja bem-vinda. Bom dia, querida. R. Soares Sobrinho, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começando aqui o nosso devocional de cada dia para essa semana linda e incrível que o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos proporciona. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa só eu chamar algumas pessoas aqui, até porque hoje eu tô entrando aqui fora do nosso horário, né? Detalhe. Fora do horário. Hélio, seja bem-vindo, bom dia, que Deus abençoe sua vida. Faça uma semana linda, incrível e extraordinária. Que Deus abençoe sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje na nossa live devocional, nós vamos falar, ainda dando continuidade, né, sobre o livro de Romanos, que nós começamos um estudo desde semana passada, e que estudo abençoado, né? O livro de Romanos fala muito com a gente, e continua falando no decorrer do desenvolvimento da palavra, no qual Paulo traz pra gente. E assim, a gente consegue perceber a cada capítulo do livro de Romanos o amor de Deus e a misericórdia dele sendo estendida sobre a nossa vida. Porque mesmo com tantos erros, mesmo com tanta imperfeição, o Senhor, ele nos ama de tal maneira que todos os dias ele estende a sua misericórdia sobre a nossa vida. Para que eu e você possamos ter o desejo, né, de voltar para o Pai, ou seja, trazendo arrependimento genuíno e consertando os nossos caminhos. Então, antes em um caminho de desobediência, hoje no caminho da obediência. Por quê? Porque temos acesso à palavra de Deus, temos acesso ao coração do Senhor através da sua própria palavra, e é por esse motivo que a gente vai arrependendo e vai querendo estar mais perto do Senhor, mais perto do Pai, e aí nós vamos ajustando a nossa rota. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse livro incrível, que é o livro de Romanos. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 11, um pouquinho sobre o capítulo 12, e vou estendendo até o capítulo 13, porque vai falar sobre a nova vida, vai falar sobre o nosso futuro, quando nós nos convertemos nos caminhos do Senhor, vai falar sobre a nossa nova vida, né? Quando nós fazemos essa aliança, quando nós fazemos esse concerto, vai falar também sobre as virtudes que o Senhor nos recomenda, né? Sobre as instruções que o Senhor vai nos recomendando, assim como vai falar também sobre a nossa obediência diante das autoridades. Então, até o capítulo 13, nós vamos receber muitas instruções. Então, quando nós nos convertemos nos caminhos do Senhor, quando nós ansiamos por andar de forma íntegra e com retidão nos caminhos do Senhor, nós vamos receber várias instruções. E não tem coisa melhor do que receber instruções de quem passa pelo caminho, né? Quem teve a experiência. Então, Paulo foi esse. Um perseguidor da igreja, um perseguidor de Cristo que se converte ao Senhor, e ele tem muita autoridade para falar sobre o nosso futuro, né? Ele tem muita autoridade para falar sobre a nossa nova vida de caminhada genuína com Cristo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Dá tempo de você ainda convidar mais alguém para estar aqui com você, alguém que está aí no seu coração, que você gostaria de compartilhar essa live. Eu sugiro que você pegue o aviãozinho e compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece para estar aqui com a gente, tá bom? Antes de tudo, oremos ao Senhor. Vamos convidar ao Senhor. Vamos convidar o Espírito Santo para que ele venha ministrar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os nossos corações essa manhã. Pai, graças nós te damos, reconhecendo a tua santidade e o teu amor, reconhecendo o teu poder sobrenatural diante da minha vida e diante da vida dos teus filhos. Graças nós te damos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre e ela se estende sobre a minha vida todos os dias. Obrigada, meu Deus, por todo o teu amor.
Eu te convido, Espírito Santo, para que nesta manhã você venha ministrar sobre a minha vida e sobre a vida dos teus filhos. Não nos deixe confundidos. Nos traga aquilo que realmente precisamos. Não é sobre o que quero, não é sobre o que eu desejo, mas é sobre aquilo que nós necessitamos hoje. Fale conosco, fique conosco e seja muito bem-vindo. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. E cada vez mais que nós acessamos a tua palavra, mais o nosso amor por ti se estende. Fique comigo, fique conosco. Esteja à vontade nesse ambiente. A casa é tua e eu quero ser tocada por ti hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês que chegaram aí. E abra sua Bíblia, pegue aí o seu caderninho de anotações. Não deixe de anotar aquilo que ficar mais forte, aquilo que mais falar com você, porque o Senhor, Ele faz isso. Ele nos envia as chaves mais importantes para consertar a nossa vida, para ajustar a nossa vida, para que nós possamos continuar caminhando em plena santidade com Ele. Então, quando a gente anota, a gente reforça e a gente não esquece daquilo que o Senhor quer falar conosco. Quando a gente olha para o capítulo 11 de Romanos, nós vamos ver o quanto que Deus ele preservou os remanescentes que eram fiéis. Ou seja, Paulo ele se identificou como pertencente a um pequeno grupo de remanescentes de crentes judeus. Esse remanescente se constituía numa evidência de que Deus não havia abandonado totalmente o seu povo. Ou seja, eu não sei como que você acordou hoje, mas eu quero te dizer que Deus nunca te abandonou. Deus nunca abriu mão de você. E aí, o que a gente percebe? É que as boas obras não fazem jus à graça de Deus. Elas são as evidências da sua graça. Ou seja, tem pessoas que não entendem ainda o que é sobre aceitar e se converter diante do Senhor, reconhecendo o que é pecador. E aí, como que elas tentam se justificar? Eu faço boas obras, eu ajudo muito ao próximo, eu ajudo muito as pessoas. E o que nós vamos ver aqui, a partir do verso 1 até a metade ali do verso 7, é que essas boas obras não fazem jus à graça de Deus. Elas são apenas as evidências da graça. Então, antes das boas obras, vem sempre a graça. Eu e você precisamos receber a graça todos os dias da nossa vida. E é por esse receber que nós vamos conseguir desenvolver as boas obras. E é por isso que as boas obras são apenas as evidências. Então, as boas obras, meu amigo, minha amiga, não justifica nada, senão o recebimento da graça. A plena conversão, a aceitação pública e genuína de um Jesus, de um filho que foi enviado, que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia para a justificação da minha vida. Ele levou sobre si as minhas dores, os meus pecados. Ele quem me justificou. Então eu preciso ter sim, eu preciso fazer sim, eu preciso reconhecer sim esse Jesus genuíno. Essa é a verdadeira graça. Então, para a salvação, a boa obra não é a justificação. A boa obra não é o caminho. A boa obra é o meio. O início do caminho é a graça. E aí, Paulo, ele cita lá em Isaías 29:10 para ilustrar a cegueira da obediência que está no verso 8. Como está escrito? Romanos 11, verso 8. Como está escrito? Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. O que fica claro aqui é exatamente a ilustração, a mesma ilustração que Paulo traz em Isaías, que ele pega como referência Isaías 29:10, ele traz aqui em Romanos 11:8. Ou seja,
alguns entendem que esse versículo não descreve a intenção de Deus em relação ao seu povo, mas o inevitável resultado que advém quando as pessoas fecham seus corações e mentes para Deus. O que é que nós precisamos trazer aqui hoje como memória? Não só como percepção, mas como memória. É que nós somos pecadores e nós precisamos arrepender dos nossos pecados, ou seja, todos os dias da nossa vida. Então, na nossa oração, é sempre importante colocar: Pai, perdoa-me pelos meus pecados. Perdoa-me, ó Deus. Perdoa-me. Tenha misericórdia de mim, porque antes eu desobedecia, mas agora eu obedeço à tua palavra. Lá no verso 30 está dizendo assim: porque assim como vós também outrora fostes antes, eu era desobediente a Deus, mas agora eu alcancei a misericórdia de Deus. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Portanto, quando nós reconhecemos isso, quando nós olhamos com essa visão, com essa ótica de conversão, de arrependimento, esse é o caminho para a salvação. Não se justifica pecado pelas obras. Não se justifica pecado pelas obras, pelo que você faz. Sendo bonzinho, porque tem dó dos pobres, porque ajuda os necessitados. Não. Isso não retira a necessidade de conversão diante da vida de pecado, porque nós nascemos do pecado. Então, a carta de Romanos, gente, fortalece muito essa memória pra gente, de entender todos os dias que eu e você somos homens e mulheres provindas do pecado, somos pecadores e que nós, em algum momento, vamos ser tentados pelo pecado. E é a palavra de Deus quem vai nos fortalecer e que vai nos revestir para não cairmos em tentação. Para não cairmos em tentação. O que é que nós conseguimos perceber também no capítulo 11? Era o quanto que os judeus, eles rejeitavam o evangelho. E que não é diferente de hoje. Quantas vezes rejeitamos o evangelho? Quantas vezes rejeitamos a palavra de Deus? E o que é essa rejeição do evangelho? O que é rejeitar a palavra de Deus? Quando nós não fazemos conforme está na palavra. Nós ainda não conseguimos viver conforme está na palavra. Isso é a rejeição da própria palavra. Quando nós não atentamos os nossos ouvidos para o que está na palavra. Isso é a verdadeira rejeição. Assim como os judeus rejeitavam o evangelho, muitas das vezes é o que fazemos. É nos tornarmos apenas ouvintes do que está na palavra e pouco viver sobre o que está escrito na palavra. Isso é o que traz mais dor para o Senhor e para a nossa alma também, porque nós também sofremos com isso. É terrível você ver algo que está escrito na palavra e você não conseguir viver conforme o que está na palavra. A gente sai do estado de paz, a gente vive em um estado de atribulação, porque eu conheço a verdade, mas eu não consigo viver conforme a verdade. E por que isso acontece, Ivan? Talvez essa seria a sua pergunta. Por que isso acontece? Eu já me questionei muito. Pai, por que isso acontece? E o Espírito Santo me revelou. É porque a minha palavra não entrou de fato na sua alma e no seu coração. E ela precisa entrar de fato. E o que é entrar de fato? Quando eu me alimento um dia, isso não me traz crédito para os próximos. Eu não preciso me alimentar todo dia, você não precisa se alimentar todo dia. É isso que vai trazer a nutrição e o crédito para os próximos dias, trazendo para a gente saúde, trazendo para a gente força e energia. Então, a palavra de Deus, ela só vai ser colocada de forma
firme na nossa alma e no nosso coração, a fim de que a gente consiga fazer realmente o que o Senhor quer que a gente faça, quando eu me alimento dela todos os dias da minha vida. Então, ler a Bíblia de vez em quando, e ler por ler, para dizer que leu, para dizer que tem a palavra, que lê a palavra, não faz sentido. Não faz sentido. Eu preciso ler, eu preciso consumir todos os dias da minha vida. Eu preciso mastigar a palavra de Deus todos os dias da minha vida. E é só assim que eu vou conseguir, de fato, compreender sobre aquilo que eu leio e que eu preciso colocar em prática. Porque a minha memória, a minha consciência sempre vai me despertar. Então hoje, quando eu vou fazer algo que desagrada ao Senhor, a primeira coisa que eu fico é atribulada. Porque eu estou desagradando ao meu Pai. Eu estou em desobediência ao meu Pai. Então eu começo a ficar atribulada. Aí quando eu tomo a decisão, não, eu não vou fazer. Eu decido não fazer. Eu sou cheia de paz. O meu coração, a minha alma, ela é consumida de paz. Eu começo a ficar em paz com o meu Pai, porque eu decidi não fazer aquilo que entristece o coração dele, por conta da palavra. Porque quando a palavra está dentro da gente, a gente é tocado, a gente é incomodada. E aí, eu não tenho outra opção. A única opção é fazer aquilo que agrada ao meu Pai, porque eu estou ficando incomodada. É a mesma coisa quando você tenta esconder algo de alguém e você não consegue, você fica incomodada. Eu não posso esconder essa pessoa, eu não posso. E aí, de repente, você solta. Você se abre. É aquele alívio. Assim é com o Senhor. Então, por isso que nos alimentar todos os dias com a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus na nossa vida a todo tempo, nós vamos conseguir sim, de fato, sair daquilo que é prejudicial ao reino, não fazer aquilo que é prejudicial ao reino e fazer aquilo que é saudável para o reino, que é saudável na nossa relação para com o Senhor. Então, o livro de Romanos, no capítulo 11, nos traz muito e com muita força sobre essa consciência de obedecer e desobedecer. As escolhas que precisamos ter, as escolhas que precisamos fazer e, sinceramente, não rejeitar o evangelho como os judeus rejeitaram. Não rejeitar. Não rejeitar. Não rejeitar aquilo que o Senhor fala com você. Não rejeite a palavra do Senhor. Não rejeite a palavra do Senhor. Por mais que seja difícil você compreender e viver, fortaleça ela todos os dias. Volte naquela mesma palavra e leia ela todos os dias. Fale ela todos os dias. Porque o seu cérebro, ele vai começar a treinar isso que você vem emitindo para ele. Porque o nosso cérebro, ele é treinável. Então, quando eu vou dando os comandos, ele está sendo treinado. Para quê? Para guardar aquele estímulo que eu estou dando para ele. Então, se todos os dias eu medito, eu memorizo na palavra de Deus, simplesmente eu começo a viver aquilo que eu tenho memorizado. Aquilo que eu tenho dado para o meu cérebro. Aquele estímulo que eu tenho dado para o meu cérebro. Tem um verso lá no verso 32 do capítulo 11 que vai dizer assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Gente, por mais desobediente que a gente... Ai, eu tô com alergia terrível. Por maior que seja a desobediência que você hoje vive na sua vida, por maior que seja a desobediência que você insiste em continuar vivendo, Deus, ele encerrou tudo isso para que a misericórdia dele seja estendida sobre nós. Porque olha só, mesmo em desobediência, o Senhor te envia hoje uma palavra. Mesmo em desobediência, o Senhor se apresenta o tempo todo para você se posicionar. E isso é possível por quê? Por conta da sua infinita misericórdia. Lá no verso 33 vai dizer assim: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. O quão inescrutáveis os seus caminhos.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem é que foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser substituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória e eternamente para sempre. Essa é a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Essa é a maravilhosa sabedoria. A profundidade do amor de Deus pela sua vida é insondável. Prova disso foi que ele colocou o fim na desobediência. Colocou o fim. Como assim, Ivan? Que ele colocou o fim na desobediência. Adão desobedeceu. Adão cobriu a desobediência da esposa. Adão cobriu a mentira. Adão tentou cobrir a vergonha da sua companheira. Mas ali mesmo no início, o Senhor colocou fim na desobediência. E em toda a história, nós vamos ver Deus prometendo alguém para nos justificar. O Senhor, ele já vem trazendo na história todo o sacrifício que vai ser feito em um determinado momento, por amor à minha vida e por amor à sua vida. E esse sacrifício se findou em quem? O sacrifício do próprio filho, seu filho único, o seu primogênito, aquele que foi lá para aquela cruz e que ali justificou a minha vida e a sua vida. E sinceramente, é quando eu penso nesse sacrifício que eu consigo ser de fato obediente a Deus. Sinceramente. É quando eu lembro desse sacrifício que eu consigo de fato me alinhar à palavra de Deus. E não é de graça que Paulo traz isso com muita força pra gente. A própria graça. A memória sobre a graça. Porque quando você lembrar do sacrifício, quando você trouxer essa memória do sacrifício, você vai pensar 2 vezes em dar um próximo passo. Em continuar nesse lugar que você está. Em permanecer nesse lugar que você está. Porque não é aí o seu lugar. O Senhor não te quer mais nessa vida leviana e pecaminosa, mundana, envolvida nessas paixões da terra, nessas paixões da carne. O Senhor não te quer aí. O Senhor não te quer aí. O Senhor deseja ardentemente que eu e você venhamos entrar na sua glória, ser cobertas pela sua graça, sermos revestidas pela sua plena misericórdia, de amor, de cuidado. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esse é o desejo do nosso Senhor para a nossa vida. Ele quer nos equipar para o serviço dele. Ele deseja nos equipar. Quando nós entendemos sobre todo esse processo, Paulo ele vai trazendo ali para a gente a respeito das virtudes, as recomendações das virtudes que o Senhor tem para nós. E aí ele vai trazendo, né? Olha, que o seu amor não seja hipócrita. Que o seu amor seja sem hipocrisia. Você precisa detestar o que é mal, você precisa detestar o que é ruim e você precisa se apegar ao que é bem, ao que é bom. Depois ele vai dizer, não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não fique no muro, não fique nessa frieza, não. Fale daquilo que te alcançou. Fale daquilo que te pegou pelo braço, pela sua destra. Fale dele. Fale do Senhor. Fale desse amor. Seja paciente na tribulação. Seja paciente diante dessa situação que você encontra. Seja paciente diante das circunstâncias que você está vivendo. Tenha paciência. Mas seja também perseverantes na oração. Não desista de orar. A sua oração é a verdadeira semente que brotará. Você, talvez não saiba, mas eu quero te dizer, você é resposta de oração. Eu sou resposta de oração. Gente, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha árvore,
quando eu olho para minha descendência, quando eu olho para minha família, quando eu começo a traçar cada um daqueles que eu lembro da minha árvore, quando chega em mim, eu falo, meu Deus, eu sou resposta de muita oração. Obrigada, Pai. Então é por isso que na oração nós devemos ser perseverantes. Perseverante, persevere, continue orando, continue buscando no Senhor. Uma outra virtude que nos é recomendado é abençoar aqueles que nos perseguem. Gente, como é desafiador abençoar quem nos persegue. Como é difícil abençoar quem nos persegue. Mas é algo alcançável. É algo real. Ontem eu estava sentada em uma mesa no almoço e houve um tempo que existe um grupo de pessoas que perseguia muito a minha família. E aí, o meu esposo, ele tinha uma preocupação muito grande com esses perseguidores. E a gente sentado nessa mesa, alguém mencionou o nome desses perseguidores e eu ouvi ele dizendo o seguinte: eu não sei sobre a vida deles, mas eu quero que eles estejam muito bem e sendo abençoados pelo Senhor. Na hora, eu simplesmente falei, meu Deus, eu falei isso um dia e gerou esse fruto. Um dia eu instruí isso e gerou esse fruto. Por quê? Porque abençoar quem nos persegue é um desafio. Mas a resposta de Deus é tão linda e é tão branda que a gente percebe no nosso coração e nos nossos sentimentos tudo aquilo que a gente deseja para o outro. Às vezes a gente nem se preocupa mais com essas pessoas, a gente nem percebe mais tanto a perseguição dessas pessoas sobre a nossa vida. Por quê? Porque a gente emite bênção para elas. A gente deseja o bem para elas e automaticamente elas não conseguem nem mais estar perto da gente. Elas não conseguem mais ficar na ambiência que a gente está. Por quê? Porque nós carregamos um amor genuíno do Senhor no coração. Nós carregamos a bênção do Senhor e nós emitimos sobre a vida dessas pessoas. E para finalizar, uma outra virtude, na verdade, do verso 9 ao verso 21, são só virtudes que são recomendadas para a nossa vida. Mas eu quero deixar uma aqui, que é: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Fazer o bem para aqueles que querem o mal na nossa vida é necessário muito esforço. Tanto é que a recomendação é esforçai-vos. Então não é uma coisa simples. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, e esse é o maior esforço que nós devemos ter, é olhar para a palavra de Deus, é trazer a memória sobre o que Cristo fez por mim. Quando eu lembro do que Cristo fez por mim, eu consigo amar, eu consigo perdoar, eu consigo desejar o bem. Porque, gente, sinceramente, vocês acham que foi fácil para Jesus fazer o que ele fez por nós? Sinceramente, não foi fácil. Se manter na promessa, se manter no propósito, foi fácil para Jesus? Sinceramente, não foi fácil. Foi desafiador. Mas por que Jesus conseguiu se manter? Porque ele tinha a palavra afiada na boca e guardada em seu coração. Tanto é que ele foi desafiado pela própria palavra quando ele foi tentado por Satanás. Ele foi desafiado pela palavra. E pela palavra, ele conseguiu vencer aquele que lutava contra ele. Aquele que queria roubar o propósito dele. Então, como é que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai conseguir? É lembrando da graça genuína. É lembrando da palavra. É meditando na palavra que eu vou conseguir entregar o bem a quem me deseja o mal. É que eu vou conseguir converter. Não entregando o mal com o mal, mas entregando ao mal com palavras de bem. E só para encerrar, olha o que Deus vai dizer. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito:
A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, se você tá com aquele sentimento, eu vou fazer o mesmo porque fizeram comigo, essa pessoa vai me pagar sobre aquilo que ela fez comigo. O Senhor tá dizendo, não faz isso. Sabe por quê? Porque é a minha que pertence à vingança. É a mim, é eu que retribuirei. Então não coloque sua energia nisso. Pega essa energia que você tá aí preocupada com quem te fez mal e coloque ela na palavra. Coloque ela na palavra. Se volte para a palavra para que você consiga emitir o bem para quem te desejou o mal, para quem talvez agora tá te desejando mal. Tem alguém que tá já organizando algo contra você. Comece a pensar sobre o bem para a vida das pessoas que se levantaram contra você. Senhor, visita, abençoa. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Senhor, não é o desejo do meu coração, sinceramente, que se eu pudesse, eu ia matar essa pessoa. Não é o desejo do meu coração, que se eu pudesse, eu ia enforcar essa pessoa. Porque, sinceramente, gente, vamos ser francos. Tem hora que dá vontade de a gente matar. Tem hora que dá vontade de a gente pegar o pescoço e apertar. Mas se não fosse esse amor genuíno do Senhor. E é por isso que eu continuo dizendo, sem Deus, nós somos um fracasso. Sem Deus, nós não prestamos. Sem o amor e sem a misericórdia do Senhor, nós fedemos. Nós somos maus, nós somos ruins. Mas com o amor de Deus, com o amor do Senhor, nós nos tornamos e nos aperfeiçoamos em filhos e filhas, seres genuinamente amados e amáveis para com aqueles que se levantem contra a nossa vida. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua semana. Muitos se levantarão contra você por esses próximos dias. Mas é isso que o Senhor está dizendo. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei. Então não coloque sua energia em nada. Não coloque sua energia em nada para destruir ninguém. Deixa tudo no controle do Senhor. A vingança é do Senhor. A vingança pertence a Ele. A justiça pertence a Ele. E não pertence a você. Não pertence à sua força. Fique quieta. Se aquieta. Se acalme. Porque tudo é do Senhor e para com o Senhor. Pai, obrigada por essa palavra. Graças eu te dou. Porque o Senhor ministrou poderosamente sobre a minha vida e sobre a vida das tuas filhas e dos teus filhos, Pai. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Guarda cada uma das tuas filhas que aqui estão como a menina dos teus olhos. Protege-nos contra os ataques do inimigo. Em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Guarda-nos em nome de Jesus. Liberta-nos em nome de Jesus. Nos dê uma semana, Pai, tranquila. Que nós possamos todos os dias, a todo tempo, lembrar das tuas palavras para não desviarmos do teu caminho de salvação. Graças nós te damos. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nós estaremos aqui amanhã no mesmo horário. Hoje, apesar de que eu entrei atrasada, né? Hoje eu tô atrasada. Mas amanhã estaremos aqui às 9h37. E eu quero compartilhar com vocês sobre essa série que nós vamos começar nessa quarta-feira, às 20h37. Eu vou falar sobre a maternidade atípica, gente, tá? Nós vamos ter um curso presencial para mães em Montes Claros, presencial, no dia 16 de setembro. E nós vamos começar essa série incrível, falando sobre vários temas sobre a maternidade. Então, você que é mãe, você que conhece, né, alguma mãe atípica, ou você que não é mãe, mas que tem vontade de ter um filho, mas que se preocupa sobre essa gravidez, eu quero te convidar para estar comigo no Mães no Divã, tá? Van, eu não sou mãe, eu já tive meus 3 filhos, mas eu tenho as minhas filhas que vão ser mães. Eu convido você também para estar aqui. Sabe por quê? Porque eu me lembro que quando eu fui mãe, a primeira vez, aos 19 anos, eu não tinha noção do que era ser mãe. E ainda assim, eu recebi uma surpresa incrível na minha vida, que foi a maternidade atípica. Então, mães não são treinadas. Mães não são preparadas.
E eu tenho como missão preparar mulheres para se tornarem mães, assim como preparar mulheres que já está nessa maternidade atípica a ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila, para que elas possam ser realizadas. Porque tudo é possível. Para mim foi possível. E olha que o meu filho já tem 19 anos. Então eu tenho experiências para contar sobre essa maternidade atípica, sobre a chegada dos meus outros filhos. Eu tenho uma bagagem de experiência para compartilhar com vocês. Para vocês entenderem que dá tempo sim arrumar o cabelo, dá tempo sim fazer a unha, dá tempo de ser tudo o que você quiser. Dá tempo de fazer tudo o que você quer fazer. Então, nós vamos estar nessa série incrível que vai começar nessa quarta-feira. Vai ser uma série de programa mesmo, para entrega de todo esse conteúdo, compartilhando todo esse conteúdo. Então, se você conhece alguém, compartilhe os meus stories com o maior número de pessoas que você conhece para estar aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã com a graça e o amor de Deus. Tchau, tchau!